Quero falar ainda sobre o William Gomes. É verdade que o atacante do São Paulo interessa a Arsenal e Chelsea? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora começar o vídeo com seleção brasileira. Que assunto chato, né? O Brasil voltou a decepcionar, empate 1 a 1 com o Uruguai na Fonte Nova nessa terça-feira. 2 pontos conquistados na data FIFA do mês de novembro. Empate com a Venezuela fora de casa, empate com o Uruguai em casa. Com o resultado, o Brasil caiu para o 5º lugar na tabela de classificação das eliminatórias para a Copa na América do Sul. São apenas 18 pontos conquistados. O Brasil está atrás da Argentina com 25, atrás do Uruguai com 20 e do Equador e da Colômbia com 19. E à frente do Paraguai com 17. Se o Brasil bobear ou vacilar, vai ser ultrapassado pelo Paraguai na próxima data FIFA no mês de março, quando o Brasil faz 2 jogos bem complicados contra a Argentina e Colômbia. O desapego do torcedor com a seleção é tão grande que a Fonte Nova, estádio tradicional, onde o público apoia muito, não encheu. É bem verdade que os ingressos também completamente fora da realidade, o valor mais barato de R$100, o mais caro de R$800. Só para complementar, contar também que a CBF alegou que não foi responsável pela precificação dos ingressos, isso coube aos administradores da Fonte Nova e que a partir de agora ela só joga em estádios onde ela vai decidir o valor dos ingressos. Quero te ajudar a entender agora o que há de verdade nos boatos de que William Gomes, atacante do São Paulo, interessa a Arsenal e Chelsea. Conversei com uma pessoa que trabalha para um desses clubes em território brasileiro e essa pessoa assegurou que não existe nenhum interesse na contratação do William Gomes. Posso assegurar que o Chelsea não tem planos de contratá-lo, o mesmo vale para o Arsenal. O São Paulo assegura que não foi procurado nem sondado, isso deve ser especulação gerada a partir de pessoas do staff do atacante de 18 anos de idade. O GE chegou a contar recentemente que o Newcastle tem interesse no atleta. Esse me parece ser um interesse muito mais real, de um clube que tem por padrão contratar jogadores jovens. O Almiron, por exemplo, atacante paraguaio, jogou e fez bastante sucesso com a camisa do Newcastle depois de ser pensado no futebol sul-americano. William Gomes tem, como eu contei, só 18 anos de idade, enorme promessa dentro do São Paulo e só não explodiu como deveria por causa do Zubeldia, que dá pouco espaço para atletas da base. O William, que tem treinado com a seleção brasileira sub-20, foi titular e autor de um dos gols na vitória do Brasil sub-20 contra o Vasco sub-20, triunfo por 9 a 0 na Granja Comari durante essa data FIFA. Outro jogador do São Paulo também participou do amistoso, Igor Felisberto, lateral direito da categoria sub-17, da categoria sub-20, ele participou durante todo o primeiro tempo da atividade como titular. Só para completar em relação ao William Gomes, renovou o contrato até 2028, multa elevada para 120 milhões de euros, 12 partidas e 2 gols pelo time profissional na atual temporada. Vou falar agora sobre uma situação inusitada no São Paulo. André Silva, contratado para essa temporada, é reserva absoluto do Caleri. Temporada de 38 jogos, 7 gols e 3 assistências. Jogador de 27 anos que não conseguiu se destacar no futebol português e tem uma passagem até aqui discreta no São Paulo. Mas os noticiários nos últimos dias apontam para um grande craque. Primeiro, coisa de uma semana atrás, surgiu a informação de que o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, havia tentado por diversas vezes a contratação dele enquanto ambos trabalhavam em Portugal. Nem duvido que seja verdade, mas trata-se de algo que aconteceu no passado. A mais nova informação e que me chamou ainda mais a atenção dá conta de que 3 clubes europeus querem o André Silva para a janela de inverno, ou seja, para janeiro, quando esse tipo de negociação é bem mais complicada. Seriam eles o Hoffenheim e o Union Berlin, ambos da Alemanha, além da Udinese da Itália. A pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que esses clubes viram no André Silva nessa atual temporada? Vale a lembrança de que nos últimos 4 jogos do São Paulo, ou melhor, nos últimos 5, ele foi reserva em 4. Contra o Bahia, inclusive, nem saiu do banco de reservas. E a participação dele, apesar dos gols, como por exemplo contra o Atlético Paranaense, tem sido sempre nos minutos finais. 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos. Dos últimos 5 jogos, aquele em que ele mais atuou foi com 13 minutos em campo. Então, confesso que estou muito surpreso com todo esse barulho que está sendo feito em cima do André Silva. E a pergunta que eu deixo para você é: o André Silva tem ido bem? Você gosta dele? Merece elogios? Será que tem proposta mesmo? Já registra a sua opinião. Combinado?
Fala do Wendel, lateral esquerdo, por favor. Cheguei agora há pouco na live. Augusto Ferreira, o Wendel disse ao presidente Júlio Casares que vai dar preferência ao São Paulo caso volte ao Brasil. Essa conversa começou quando o Júlio foi chefe da delegação da seleção brasileira. Desde então há um namoro entre os clubes e é também por isso que eu venho contando para vocês que o São Paulo se mostra otimista na contratação desse lateral esquerdo de 31 anos. E é até legal destacar que o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, deu uma entrevista nessa segunda-feira admitindo que não há proposta oficial, mas ele sabe do interesse do Bahia pelo Rodrigo Nestor e que a tendência é que o negócio não seja dificultado pelo São Paulo. Estou conversando com o Wagner sobre a renovação de contrato com o Henrique do Carmo. Perguntei para ele se existe alguma novidade em relação a essa renovação. Ele disse: Nicola, estamos aguardando o São Paulo. Aí eu perguntei: então vocês fizeram uma proposta e ainda não tiveram retorno, é isso? Sim. Obrigado. Estava falando sobre lateral direito para o São Paulo, ele está palpitando que pode ser o lateral do Juventude. Deixa eu mandar uma mensagem para o executivo do Juventude, com quem eu tenho boa relação. Espera aí. Espera aí. Rondinelli. Júlio, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguém do São Paulo te procurou? Acho que o lateral, o direito deles nem é deles, né? Quer ver, ó? Não é o lateral do Santos, Juventude ou Gol. Juventude tem o Lucas Barbosa, que fez bom campeonato, é do Santos, tá? Alan Ruschel, da Rocha, Rodrigo Sanz, Marcos, João Lucas. Eu acho que é esse que você está se referindo, quer ver, ó? João Lucas, 26 anos de idade, titular absoluto do Juventude, jogador que pertence ao Santos, está emprestado sim. 45 jogos, 2 gols e 5 assistências, tá? O Bruno Graciotto, alguma novidade de renovação do São Paulo com garotos da base? Bruno, ótima oportunidade que você me dá de perguntar ao Wagner Ribeiro se a história do Henrique Carmo avançou alguma coisa, né? Wagner, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma novidade sobre Henrique do Carmo? Ver se a gente consegue alguma atualização por aqui. Qual a novidade do lateral esquerdo, Wendel? Augusto, a novidade é que o presidente Júlio Casares admitiu que o Wendel deu prioridade ao São Paulo entre clubes brasileiros, tá? Se ele vier ao Brasil, vai ser para jogar no São Paulo. Respondendo a perguntas, dúvidas, sugestões, curiosidades, Átila Zapata, primeiro membro do canal a mandar mensagem. Tá atrasado, eu tô aqui de boa assistindo a janta e comendo o Nicola. Não, assistindo o Nicola e comendo a janta, ô Átila Zapata. Vocês são os malditos. O Severino Costa, boa noite, Nicola, meu like 27. Você tem informação de qual meia que o São Paulo está monitorando? Monitorar são vários. Existe uma diferença entre monitorar, fazer proposta e negociar, né? Monitorar é quando você observa, analisa, acompanha os passos do cara. Eu posso dizer para vocês que o Oscar seria o preferido, seria o número 1, mas o São Paulo entende que a concorrência pelo Oscar vai ser muito grande. São Paulo também monitora e gosta do Luciano Acosta, que é um meio atacante argentino de 30 anos de idade que arrebentava com a camisa do UFC Cincinnati. O problema é que esse cara custava 2 milhões de reais por mês ao Cincinnati e vai tentar receitas parecidas, tá? Rafinha Bernardes perguntando como é que anda a negociação do São Paulo com o Wendel. Eu havia contado para vocês durante o fim de semana que há otimismo no São Paulo em relação à contratação dele. Nessa segunda-feira, o Júlio Casares confirmou em uma entrevista coletiva aquilo que a gente havia contado no sábado. O Tricolor anunciou um acordo com uma universidade. Um acordo não. O São Paulo tem 2 parceiros na criação de uma série de cursos voltados ao futebol, inclusive com aulas dentro do Morumbi. E aí, depois dessa apresentação, desse evento, Júlio respondeu algumas perguntas e contou que o Wendel se tornou uma peça importante, monitorada pelo São Paulo, quando o Júlio esteve servindo a seleção brasileira como chefe de delegação, e ele conheceu o Wendel, conversou com o Wendel, e o Wendel desde então havia meio que deixado claro ao São Paulo que se fosse voltar ao Brasil, daria preferência ao São Paulo, tá? Então é baseado também nisso que o São Paulo tem boas expectativas em relação a um acordo. O Edson Pinheiro Nicola, meu amigo Julinho, disse que há um lateral direito observado em sigilo porque na reta final, porque estamos na reta final do Brasileiro.
e o vazamento do nome pode atrapalhar. Ou seja, alguém que joga aqui. Algum palpite? O Edson, é até legal você falar sobre o lateral direito. O São Paulo inicia a semana passada procurando 2 jogadores, um lateral esquerdo e um meia, um camisa 10. Mas o São Paulo havia deixado claro que buscaria um lateral direito se o Rafinha não ficasse. E eu contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que depois de conversar com o empresário do Rafinha, eu ouvi que o Rafinha quer jogar até o fim do Paulista. O Paulista acaba no fim do mês de março. Então é natural que o São Paulo esteja atrás de um lateral também, tá? Lateral direito. Não sei que lateral pode ser esse, vamos atrás. Mandei mensagem para Wagner Ribeiro, perguntando sobre o Henrique do Carmo, atacante de agora 18 anos, ele fez aniversário no começo do mês, né? Sobre renovação do contrato, se tem alguma novidade. Resposta do Wagner: estamos aguardando o São Paulo. Então vocês fizeram uma proposta e ainda não tiveram o retorno? É isso? Vamos ver se isso se confirma, tá? Universidade do São Paulo poderia ter curso para técnico, que nem em Portugal e Argentina, no qual o Abel é formado. Só para vocês entenderem, hoje o São Paulo anunciou uma parceria com o Grupo SEB e com a Universidade do Futebol para a criação da SPFC University, com 11 cursos, fisioterapia, negócios, direito, tudo ligado ao esporte, mais especificamente ao futebol. Esses cursos vão acontecer de forma híbrida, com aulas teóricas e práticas no Morumbi, tá? Então é uma ideia, o São Paulo entrando no mercado que movimenta 10 bilhões de reais por ano, o Tricolor tentando pegar uma grana para si. Rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Tricolor Paulista. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega deixando seu like, se inscreva também no canal, ativando também o sininho de notificação, porque a gente sabe que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí no seu coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos pra cima.